Vamos entrar com uns dados que eu acho que é importante que vocês saibam, né? Antes de eu explicar especificamente o que é o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, vamos destacar aqui alguns dados, né? Dados importantes. Dados importantes sobre o PAI, né? Perfeccionismo e autocobrança excessiva, não se esqueçam. O PAI é uma debilidade da nossa vida interior, né? Que ainda, eu considero ainda é negligenciado, ainda é pouco falado em canais como esse aqui, né? Em espaços como esse aqui, né? Seja canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, é pouco comentado. E aí vocês vão ver por quê. Porque eu vou justificar, né? Porque eu acho que é negligenciado esse problema, né? Vamos dar uma olhada agora. Gente, vamos pesquisar aqui, por exemplo, em perfeccionismo. Quando eu clico aqui, por exemplo, olha só, cliquei aqui no buscador, né, do Google. Então a gente vê aqui, nem precisa ler a definição aqui, se quiser ler, mas importante para a gente é isso aqui. Olha só quantos resultados ele nos dá. São 3.240.000 resultados, né, sobre perfeccionismo. Eduardo, mas isso é muita coisa, muita informação aí. Aparece, né? Mas aí que tá, a gente precisa comparar, né, esses dados. Então vamos colocar aqui como autocobrança. Cobrança excessiva. E aí a gente vê, gente, aqui é 12.600, ou seja, enquanto perfeccionismo 3 milhões, né, e pouco, aqui autocobrança excessiva, ou seja, as pessoas buscam ainda menos, né, 12.600, publicam ainda menos, né, poucos resultados. Mas por que eu falo que é pouco resultado? Vamos fazer uma comparação, vamos começar a comparar aqui. Gente, vamos comparar com uma coisa importantíssima no Brasil, pão de queijo. Olha só, pão de queijo tem 31.700.000 resultados, né? Ou seja, a galera tá falando mais, está publicando mais sobre pão de queijo do que perfeccionismo e autocobrança excessiva juntos, né? Então a galera quer saber mais de comer, de ficar de boa, né? E olha que nem tem tudo isso de mineiro, gente, nem tem tudo isso de mineirinho. Vamos dar uma olhada aqui. Aí você pode... mas é comida, né? A comida todo mundo tá interessado. As pessoas querem saber receita e tudo. Tá, ok. Então vamos ver quem está interessado nisso aqui, ó. Lambada. Gente. Lambada. Olha só o resultado. Quantidade de resultado. 9.320.000. É quase 3 vezes mais do que perfeccionismo. Então as pessoas estão publicando muito mais coisa sobre lambada do que sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva, né? Pera lá. Não sei se você gosta, até respeito, tudo bem. Já dancei lambada quando era criança. Hoje em dia não. Mas é isso, a galera tá publicando muito mais. Então, gente, vamos ver agora algo mais sério, né? Vamos entrar em uma comparação que eu acho que é aqui, que traz um pouquinho mais de um dado mais específico, assim, mais poderoso, para a gente ver como o perfeccionismo e a autocobrança excessiva ele tem sido realmente negligenciado, né? Já que a gente pensa neles como debilidade da nossa vida interior, em alguns casos psicopatologia, a gente vai ver isso melhor, com mais especificidade. Vamos colocar aqui dados que hoje em dia já está sendo bastante comentado, não só mais abertamente, né, entre as pessoas, mas várias organizações, como a Organização Mundial de Saúde, têm publicado mais coisa. Não é só mais uma questão de um diagnóstico específico, né, como tem o diagnóstico sobre os transtornos mentais. Vamos colocar aqui, então, ansiedade, gente. Olha só a quantidade de resultados que a gente encontra, né? Aí já são 112 milhões, né? Ou seja, enquanto perfeccionismo está em 3.400.000, ansiedade está nisso aqui. E olha aqui, a gente vai ver que perfeccionismo e autocobrança excessiva também está relacionado com ansiedade, com crise de ansiedade, com transtornos de ansiedade, né?
e ainda é muito pouco falado, muito pouco discutido. Vamos ver um outro problema, né, aqui aí no campo dos transtornos mentais. Depressão, gente. Aqui ó, já são 88 milhões e 300, né? 88 milhões e 300 mil. Então a gente vê que esses são temas extremamente importantes, relevantes. Hoje em dia já se fala sobre uma epidemia, né, desses problemas mentais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Porém, não se tem falado muito, como deveria, sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva. Eduardo, isso é porque as pessoas não estão sofrendo com esse problema? Não, né? Porque se a gente vê, existem pesquisas, né? Alguns estudos indicam que mais da metade da população sofre com algum traço, alguma característica de perfeccionismo e autocobrança excessiva, né? Na verdade, eles falam mais especificamente sobre o perfeccionismo. A maioria dos estudos que a gente encontra, né, de psicólogos, psiquiatras, a gente vê, até mesmo em áreas fazem estudos relacionados com sociologia, antropologia também. A maioria desses estudos são relacionados ao perfeccionismo. Então, o perfeccionismo ele tem um pouquinho mais de tração, de reconhecimento dentro da comunidade científica, uma maior preocupação. Então, se publica um pouco mais, né, sobre eles. E aí eu vou explicar porque eu uso esses dois termos. Mais para frente eu vou explicar porque eu uso esses dois termos como se fosse basicamente um, né? Então, tem esses estudos que indicam que são 50% da população, mas tem outros que aí já dão um outro cenário, né? Então, eles criam um outro cenário. Que cenário é esse? Não sei. Então, vamos colocar aqui só para vocês terem acesso a esse documento e não se esquecerem dessas questões, né? Vamos colocar. Pai ainda é um problema negligenciado. Pouco falado. Outra questão é estudos com que mais de 50%. Vamos colocar aqui, né? Eu nem vou mencionar esse mais de 50%. Vamos ver. Tem um estudo, uma pesquisa que já indica que é um pouquinho mais preciso, né? Nunca é tão preciso, 70%, 71%, 72%, não. O mais preciso que eu encontrei foi que eles indicam que existe uma prevalência, né, do perfeccionismo nas pessoas entre uma proporção de 2/4 e 2/3 da população. Isso significaria o quê? Entre 50% e 70% arredondando, né? Porque seria 66%, algo assim. Vamos arredondar para 70%. Então, entre 50% e 70% da população sofre com algum problema, com alguma dimensão, com algum traço de perfeccionismo ou autocobrança excessiva, ok? Então, vamos colocar aqui. Indicam que entre 50% e 70% sofrem com o pai. Gente, isso é para preocupar, né? Ou seja, quando a gente vê que nos buscadores ainda não tem uma quantidade de resultados para falar sobre isso, né? É algo que deveria preocupar. Vamos pensar melhor, então, sobre esse dado, né? A gente imagina que a gente está chegando no supermercado, ou melhor, na padaria. A gente está chegando na padaria e a gente vai comprar aí, domingo, a gente quer comprar um pão francês quentinho, né? Então, chegamos na padaria, vamos lá comprar pão francês, tem uma fila. E aí, nessa fila, estão outras 9 pessoas. Então, total, 10 pessoas. Se a gente for ver por esses dados sobre o pai, né, perfeccionismo e autocobrança excessiva, significa que nessa fila de 10 pessoas, 5, 6 ou 7 pessoas, entre essas 10, sofrem, né, com o perfeccionismo ou autocobrança excessiva. Sofre com alguma dessas dimensões, né? Ou são pessoas que estão excessivamente preocupadas com os erros, têm vergonha das suas imperfeições,
tem vergonha das vulnerabilidades, não tem coisa mais humana que é ser um ser vulnerável, né, ou imperfeito, né? Pessoas que procrastinam, são indecisas, pessoas que têm uma necessidade grande de ter tudo em ordem, tudo bem ordenado, né? Então, a gente vai ver que isso nem sempre é uma qualidade, nem sempre é uma virtude. Muitas vezes está relacionado a... Não seria uma questão, em alguns casos até pode ser, né, como uma obsessão compulsiva, mas em outros casos é perfeccionismo mesmo, né? Então, é uma das dimensões. Então, é importante, vamos deixar aqui. O que esses dados também mostram para a gente? Acabei de fazer uma comparação aqui na fila da padaria, mas o que esses dados, vamos colocar aqui, o que esses dados eles nos dizem de verdade, ou nos dizem algo importante, vamos colocar aqui. Que eles não mostram de interessante, de algo que eu posso levar como uma lição. O que? Né? Um ponto é esse aqui, ó. Vamos colocar aqui então como né? Camarão. Esse aqui vocês vão gostar. Da leva. Gente, como assim? Camarão que dorme a onda leva? É um dado importante com perfeccionismo e autocobrança excessiva. O que isso tem a ver? Bom, enfim. Na verdade, a gente fica meio que, quando a gente não sabe sobre o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, a gente viu que várias pessoas são afetadas, porém existe uma certa negligência com o problema, então muitas pessoas estão tipo camarão dormindo, né? O problema é que elas constantemente estão sendo levadas por uma onda, duas, na verdade são várias, né? As pessoas perfeccionistas, a gente vai ver que não é uma onda, não são duas ondas, né? Muitas das vezes são tsunamis, né? Que afetam a vida dessas pessoas. De nós, né? Nós que temos tendência a traços perfeccionistas. Dentro da psicologia, de vários estudos, eles destacam uma expressão que eu acho interessante, né? Que é turbulências emocionais, né? E a gente poderia pensar, não só emocionais, né? Tem cognitivas também, né? Ou seja, da maneira de pensar. A pessoa perfeccionista ela tem uma estrutura de pensamento, de crenças, né? Bastante débil, assim, distorcida. Então, tudo isso a gente pode pensar como turbulências. Então, uma pessoa que está meio que dormindo aí como um camarão, ou pelo menos camarão dormindo aí, são pessoas que vão tender a sofrer mais com turbulências emocionais, né? Mas também não só emocionais, comportamentais. Vai ter um desgaste físico e mental muito grande, né? Que seria, vamos pensar aqui, turbulências emocionais, né? Como uma emoção, como andar sempre estressado, né? O perfeccionismo, ele estressa, né? A pessoa, como a gente viu, tem, por exemplo, uma preocupação grande com os erros e isso demanda muito mais tempo e energia dela, né? Então, se ela dedica mais tempo e energia para fazer certas atividades que poderiam ser feitas de maneira mais tranquila, sem uma cobrança muito grande para ter um alto desempenho, né? Significa que ela, assim, está sempre ali como não está bem, né? Assim, está sempre isso, né? Tá estressada, não está bem. Então isso vai afetar vários relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, seja nos relacionamentos profissionais, na família. Então pode ser com os filhos. A gente vai ver que existe uma relação também entre perfeccionismo paterno e os filhos, né? Como isso afeta. Então na família, com o marido, com a esposa, com o companheiro, companheira. A gente vai ver que afeta muito, né? Então é melhor não ser um camarão que está dormindo. Então é melhor se dedicar a estudar um pouquinho mais sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva. Agora, gente, outra coisa, então complementar a isso aqui é uma baita. Outro dado, né? Vamos colocar aqui, ó, uma baita. Vou colocar aqui em maiúsculo. Né? Esses dados são oportunidades, né, para estimular a gente a entender melhor e tentar remover essas limitações relacionadas ao pai.
Então elas podem muitas vezes, muitos dos traços que a gente não entende, né, elas podem estar relacionadas ao perfeccionismo e à autocobrança excessiva e podem estar impedindo ou dificultando, por exemplo, a nossa vida profissional, né? Se você, por exemplo, é um líder, né, já está num posto de gerente, um líder ou uma líder, né, já tem um posto de gerência, isso pode te afetar, por exemplo, em dar feedbacks. Por exemplo, ou seja, a comunicação com seus colaboradores e colaboradoras é fundamental, uma boa comunicação. Então, se você não sabe dar um bom feedback, provavelmente sua equipe talvez não vai trabalhar como poderia, não vai estar atuando no ponto ótimo. E o que tem a ver, né? Feedback com perfeccionismo? Sim, tem bastante a ver, porque, como eu mencionei, uma das direções do perfeccionismo é outra pessoa, não é só orientada a si mesmo, mas também é quando a gente começa a cobrar muito mais do que deveria de outras pessoas. A gente cobra e cria uma expectativa de que essas pessoas atenderão. Quando isso não acontece, a pessoa perfeccionista em um posto de liderança vai pensar que são incompetentes ou que estão desmotivados ou desmotivados. Não. Às vezes você cobrou, né, deu um feedback muito duro ou está cobrando demais. Entendeu? Então isso afeta. Isso pode ocorrer também, eu acabei de mencionar, né, um dos fatores, um dos problemas. Quando as pessoas cobram demais, ou dos amigos, pode criar certos conflitos, tensões desnecessárias entre as amizades, porque você espera ou cobra muito do seu amigo, da sua amiga. E na família, né, cobrar demais dos filhos, ou do filho, da filha, também não é algo legal. Então está diretamente relacionado com a educação. Então, uma oportunidade, esses dados aqui eles mostram uma oportunidade para a gente se dedicar cada vez mais para entender esse problema, e uma vez que entender o problema, se esforçar e se dedicar para resolver.